Voz da Diocese para o dia 18 de junho. A messe é grande, pedi, pois, ao Senhor da messe. Minha saudação aos irmãos e irmãs que acompanham a Voz da Diocese. Celebramos o 11º domingo do tempo comum e renovamos a confiança no amor de Deus manifestado ao clamor feito por Jesus. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho narra a escolha dos 12 discípulos e o primeiro envio dos mesmos à missão. Jesus constata a situação precária na qual se encontrava o povo, conforme relata o texto. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Quando não há líderes comprometidos com o sofrimento do povo, esse se torna como ovelha sem pastor, pois fica exposto e desprotegido, sem segurança e proteção. Ao ver as multidões cansadas e abatidas, Jesus compadeceu-se delas, ou seja, sentiu compaixão. Sentir compaixão é colocar-se no lugar do outro. Por isso, a primeira preocupação de Jesus é o sofrimento dos mais fragilizados. Os evangelhos são unânimes em apresentar Jesus indo ao encontro dos pobres, marginalizados, enfermos, doentes, possessos, para libertá-los do seu sofrimento. É o amor compassivo que está na origem e no fundamento de toda a atuação de Jesus, inspirando e configurando toda a sua vida. A compaixão não é para Jesus uma atitude entre outras. Ele vive impregnado pela misericórdia. Dói-lhe o sofrimento das pessoas. Dessa forma, Jesus apresenta-se como o rosto misericordioso do Pai na defesa da vida, em favor dos indefesos e excluídos. Sensibilizado pela situação de abandono do povo sofrido, o qual se apresenta como um rebanho sem pastor, Jesus chama os 12 discípulos e os envia em missão, dizendo-lhes: Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Os discípulos deviam anunciar a chegada do reino por palavras e sinais, assim como Jesus o fazia. A missão que os discípulos receberam de Jesus é de pregar e curar. Prezados irmãos e irmãs, as curas realizadas por Jesus são sinais concretos da presença do reino de Deus. Ao enviar os discípulos para curar os doentes, Jesus os envia como instrumentos do amor e da bondade compassiva de Deus, a fim de que atendam o povo por meio do diálogo, da compreensão, do perdão, da oração, suscitando a fé e o compromisso de todos na construção do reino de Deus. Assim sendo, Jesus envia os discípulos dizendo-lhes: Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Sim, quantos, num contexto marcado pela injustiça e exploração, estão mortos, precisam de palavra ressuscitadora do Evangelho, que devolve a esperança e a força para lutar. Por isso, o envio de Jesus para evangelizar se faz atual. Acreditamos, portanto, na força da palavra de Jesus, ou seja, na força do Evangelho, o qual nos alerta: de graça recebestes, de graça deveis dar. Caríssimos, a palavra de Deus nos estimula a vivermos como uma nação santa, reconciliada no amor de Deus por nós, e como discípulos missionários de Jesus, anunciar a boa nova do reino, especialmente a quem se sente perdido como ovelha sem pastor. Ainda não podemos esquecer nosso compromisso de rezar pelas vocações, pois nos diz o Evangelho: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Deus abençoe a todos e um bom domingo.